Existe uma inclusão verdadeira ou tudo não passa de pura hipocrisia? Pois é, amigos, a criança nasceu. Agradeceu por ter nascido, claro, afinal, quantas são eliminadas antes de terminar o período da gestação? Mas, aos poucos, ela vai percebendo que existe algo que a separa de todas as outras crianças. Ela vê que as outras entendem coisas que ela não entende, e aos poucos a afastam até das brincadeiras em grupo, já que ela demora a compreender as regras, as formas de agir e tudo mais. É então que ela sente pela primeira vez o peso de uma discriminação. E começa a pensar que nasceu no mundo errado. Ela se sente diferente, todas as outras se entendem, só ela fica de lado. É o início de uma violência simbólica que algumas vezes se transforma em violência real, quando essa discriminação vem em forma de bullying. E ela cria, sem sentir, uma crença limitante forte, acreditando que ela é incapaz até mesmo daquilo que ela até poderia fazer. Essa sua crença provoca uma verdadeira autossabotagem, que baixa sua autoestima a um ponto tal que o mundo parece não ter mais sentido para ela. Ela percebe que as pessoas à sua volta, em vez de ajudá-la a identificar e vencer cada um desses obstáculos, apontam seus erros e dificuldades como se a culpa fosse dela, por ter aquele rótulo que ela nunca pediu para ter. Alguém a leva para a escola, dizendo que agora tudo vai mudar. Afinal, todas as escolas atualmente, pela legislação atual, são obrigadas a ser inclusivas. Aí ela pensa, agora tudo vai mudar, terei apoio, aprenderei como as outras, vou poder ser alguém na vida. Aí entra na sala e percebe que seus colegas aprendem e se desenvolvem. A professora apenas insiste em que ela faça o mesmo que seus colegas, mas ela não entende o que deve ser feito e fica voando na aula. A professora é então avisada que ela é uma criança de inclusão e que, por isso, não precisa acompanhar o resto da turma, basta deixar ela ali quietinha e pronto. E a professora se dedica aos outros, deixando ela com algum brinquedo ou talvez com um ajudante de sala. Assim, agora ela ganhou um ajudante de sala. Agora é ela que passa a ter um professor só para ela. Tem o professor dos outros e o professor dela. Então aí é que ela vai se sentir definitivamente diferente, excluída e inferior a todos os seus colegas. Uma estranha numa sala dos outros. Os outros que não têm as mesmas dificuldades que ela tem. Os outros que não precisam de um professor só para ela. E essa agonia segue por toda a vida escolar, mas resta a esperança de que, quem sabe no próximo colégio, né, a ajudem em vez de a desiludir. Aí chegou outro colégio, que disseram, esse sim é de inclusão, porque os professores foram orientados a adaptar os conteúdos dos assuntos. Ela fica toda contente. Aí começa a aula de matemática. O professor entra na sala e começa a ensinar raiz quadrada. Ela ainda está com dificuldades em conta de subtrair. Ela mal sabe somar. Mas o professor foi alertado que ela é de inclusão e que deve adaptar o conteúdo. Ah, sim. Aí o professor chega para ela e diz, olha, você pode levar quanto tempo você quiser para fazer a tarefa de classe. E eu posso explicar para você de novo, tá? Aí ele explica de novo raiz quadrada. Ó, eu até imprimi os exercícios todos com letras, com números maiores para você poder entender, tá bom? E sai. Ela mal sabe somar. Aí nas tarefas para casa, ela recebe as mesmas contas com letras grandes, né, maior que as dos seus colegas, mas ela não entende nada. No dia seguinte, o professor olha a sua tarefa e diz, oh, meu Deus, você não entendeu, vou explicar de novo, presta atenção. E explica novamente como extrair raiz quadrada. Ela precisava saber como subtrair. Aí na prova o professor recebe a informação de que, essa menina tem laudo médico, então não precisa tirar a mesma nota que seus colegas para passar de ano, não. Basta dar um jeitinho dela tirar nota 3 ou 4 que já está bom. E assim vai ela, de ano a ano, de escola para escola, sendo passada todo final de ano, sem aprender absolutamente nada. E claro, se convencendo da sua inferioridade intelectual, da sua incompetência, da sua incapacidade de ter qualquer tipo de desenvolvimento intelectual.
Aí nos históricos escolares que ela recebe, estão lá suas notas. A maioria é zero, né? Mas no espaço das observações está escrito aprovada por ser de inclusão. O pai olha, se decepciona. Ela sente a decepção do pai e se decepciona por estar decepcionando seu pai. Ou seja, ela se sente culpada de ter nascido. É essa a realidade pela qual passam hoje milhares de crianças com qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, seja autista, TDAH, síndrome de Down, disléxico, descalcúlico e tudo mais. Mesmo que haja dezenas de documentos legais exigindo uma cultura de educação inclusiva, que no papel é maravilhosa, mas que na prática está muito longe de ser respeitada. Tudo errado. Será que, como professores, nós daríamos o mesmo tratamento a um filho nosso? E tudo começa por aí. Porque não faltam as leis, não falta capacidade criativa, é pouca coisa que precisa. Não falta capacidade de entendimento do outro. Falta o quê, então? Em primeiro lugar, falta amar nossos alunos como se fossem nossos filhos, eles dependem de nós. Aquele meu livro, Afetividade na Educação, né? Eu falo sobre isso quando eu digo que, em relação ao aluno, o educador deve, em primeiro lugar, conquistá-lo. E essa conquista só ocorre por meio do amor. E esse amor é o que vai elevar a autoestima dessa menina, quebrando, eliminando aos poucos todas aquelas crenças limitantes que ela acabou construindo dentro dela. Mas é só isso? Não. Em seguida, o educador deve estudar com afinco, né, o que significa uma avaliação diagnóstica e aplicá-la a todos os seus alunos, mesmo aqueles considerados normais, para nós descobrirmos onde está o ponto de entendimento de cada um na nossa matéria. Naquele nosso livro outro, Inclusão Responsável, tem tudo isso. Não tem mistério nenhum, basta fazer. Essa avaliação é importante, porque ninguém aprende a partir do que não sabe, mas sim a partir daquilo que ele sabe. E tem muito aluno considerado normal que vai estar boiando em sala. Nós temos que saber qual é o ponto de entendimento de todo mundo. Porque assim, nós não vamos ser chamados de idiota por Comênios. Comênios, que na sua obra Didática Magna, que ele escreveu no século XVII, dizia o seguinte: age idiotamente aquele que quer ensinar ao aluno não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio deseja, ele próprio professor. Quando nós aplicamos a avaliação diagnóstica, nós sabemos o ponto de entendimento de cada um. E se nós percebemos que tem grandes diferenças entre os alunos, agora nós temos que estudar uma outra coisa, que é o quê? Como está a nossa metodologia de sala de aula? Se a metodologia que a gente usa permite nós darmos atenção a todos os alunos de forma individual, mesmo em diferentes níveis, está ótimo. Mas se não permite, estuda a nossa está no livro também, nesse Inclusão Responsável, da página 138 a 142. Estudado isso, sabendo como fazer essa metodologia que é tranquilíssima, falta apenas o quê? Adaptar os conteúdos de verdade. Tá? Nesse mesmo livro tem a fórmula ideal para adaptação de conteúdo, tá? Para as editoras e para nós. Mas enquanto isso não vem, o jeito é cada professor fazer a sua parte. Pois é, amigos. Essas crianças precisam de todos nós. E é por isso que estamos insistindo em que vocês compartilhem tudo o que falamos e chamem mais amigos para se juntarem a nós em nosso canal do YouTube e em nosso minicurso de formação continuada. Quanto mais amigos nós tivermos nessa luta, maior será o número de crianças salvas dessa exclusão. Uma exclusão que não é só escolar, né, mas também social. E o pior é que ela é causada, em grande parte, por falta de interesse, falta de respeito pelo outro, falta de humanidade. Gente, não é brincadeira isso, né? No nosso próximo minicurso vai ser sobre formação da criança e do adolescente, tá? Nós vamos começar antes do filho ser gerado e vamos chegar até os 18 anos. Ele vai ser nos dias 8, 9 e 10 de setembro, terça, quarta e quinta, né? Sempre das 19 às 21h30 horas e com 10 horas aula de certificação. Como eu falei, todo mês, na segunda semana de cada mês,
nós temos essas 3 noites de formação continuada. Tá? E, para se inscrever, basta entrar no nosso portal iup.net/cursos ou mandar um WhatsApp para Eric, meu filho, naquele número 21971949922. E, logicamente, eu peço que todos vocês se inscrevam nesse nosso canal, curtam o canal, ativem o sininho de notificação, para que a gente possa continuar nosso trabalho, né? Vai ser um imenso prazer poder estar com todos vocês nesse próximo curso, que será fantástico. Um forte abraço para todos vocês.